turma do 7º ano, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nessa aula a gente vai continuar, certo? O objeto de conhecimento ecossistemas terrestres, que pertence à unidade temática vida e evolução, e vamos prosseguir a desenvolver a habilidade 07. Pessoal, as plantas são pluricelulares e eucariontes. E professor, o que quer dizer esses nomes estranhos? Pluricelulares, pessoal, são seres vivos que contêm mais de uma célula, certo? Os seres vivos que contêm uma célula é chamado unicelular e os que têm mais de uma célula é chamado pluricelular. E o ser eucarionte é um ser que tem uma membrana bem definida, chamada carioteca. Quando vocês estiverem estudando células, vocês vão ver sobre isso detalhadamente. Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungos. Entretanto, tem uma característica que as distingue desses seres. São autotróficas. Lembra da aula passada? Um ser autotrófico é aquele ser que produz seu próprio alimento. E um ser heterotrófico é aquele ser que precisa de outro ser vivo para se alimentar. Então, as características gerais do reino plantae, como eu falei, são eucariontes, autotróficos ou autótrofos, fotossintetizantes, ou seja, as plantas praticam a fotossíntese, pluricelulares, tem mais de uma célula, e células formadas por vacúolos, cloroplastos e celulose, que são organelas que são importantes tanto na alimentação da planta como na sua reprodução, na manutenção da vida da planta. O reino das plantas, turminha, é dividido em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E o que cada uma dessas representa? Quais são as características? Pessoal, as plantas briófitas, elas são, vocês já viram com certeza aqueles musgos, aquelas plantinhas que ficam pregadas nas pedras, em lugares úmidos, como em nascente de água, em nascente de rios. Aquelas plantas são briófitas. As plantas briófitas, pessoal, são plantas simples, em que a distribuição de água acontece de célula a célula, transporte de água e nutrientes, certo? Isso faz a planta não crescer muito, por isso que elas ficam formando só aqueles musgos, plantas rasteiras. Já as pteridófitas, pessoal, eles atingem tamanhos maiores porque o transporte de água e de nutrientes é feito para os condutores de seiva, que torna esse processo, esse transporte mais rápido e mais eficiente. Um exemplo de pteridófitas são aquelas samambaias, certo? São plantas como vocês estão vendo na figura aí. Ó. As gimnospermas, pessoal, que são aqueles pinheiros, araucárias, certo? São plantas que, além de ter os vasos condutores de seiva, elas também possuem sementes. As briófitas e pteridófitas não possuem sementes. Então, é uma planta mais complexa, certo? De reprodução mais complexa do que esses dois grupos que a gente viu anteriormente. As angiospermas, pessoal, são plantas as mais completas do grupo do reino plantae. Certo? Além deles de possuírem vasos condutores de seiva, semente, flor, eles possuem o fruto, que é um envoltório, tipo uma proteção para a semente, certo? Como plantas frutíferas que a gente conhece no quintal de casa, a laranjeira, né, que tem o fruto a laranja, a goiabeira, e assim sucessivamente. A animalia, pessoal, que é o reino no qual nós, seres humanos fazemos parte, ele é conhecido também como metazoa. E engloba os organismos multicelulares, que significa a mesma coisa de pluricelulares, pluri e multi, faz o mesmo sentido, certo? Mais de uma célula. Eucariontes e heterotróficos, como eu falei, os seres humanos. O reino Animalia conta com mais de 1 milhão de espécies, dispostas em mais de 30 filos. Uma das características mais marcantes do reino é a capacidade de locomoção, de se locomover, de se movimentar. Apesar de existirem também representantes sésseis, um organismo sésseo é aquele organismo que não pode se locomover. Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção dos poríferos, que não possuem tecidos verdadeiros. Os animais também apresentam grande variabilidade, pois são encontrados em ambientes aquáticos, terrestres, aquáticos e terrestres. Sua dieta também é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, onívoros, né? Como a gente, o ser humano, que se alimenta tanto de vegetais como de carne animal, parasitas e até mesmo saprófagos,
que são animais que se alimentam de cadáveres de plantas e de animais, de outros animais. Então, pessoal, vamos falar sobre os filos do reino animal, começando pelos poríferos. Os poríferos ou espongiários são animais aquáticos, são as esponjas que ficam no mar, certo? Extremamente simples, que não apresentam tecidos. Eles, como eu falei anteriormente, são animais sésseis, que não se locomovem, ou seja, eles ficam fixos nas rochas, e têm um corpo revestido por poros. Esses poros facilitam a entrada de água e de organismos muito pequenos, microscópicos, que servem de alimentos para os poríferos, e são organismos majoritariamente marinhos. Os quinidários, pessoal, que são as anêmonas, as águas-vivas e os corais, que são animais aquáticos que possuem células urticantes. O que são isso? São chamados de quinidócitos. São células que, quando outro organismo toca, sofre irritação no corpo daquele organismo, que isso facilita na alimentação dos quinidários. Eles usam isso para capturar presas, que servem de alimento para eles. As características gerais: o corpo de aspecto gelatinoso, certo? Mole, e também são de maioria marinha. Plateumintos e nematóides. Os plateumintos, pessoal, como aí está falando, é conhecido como vermes chatos, certo? Ele é um grupo que possui simetria bilateral. O que é simetria bilateral? Que ele pode ser dividido em duas partes iguais. Quem compõe esse grupo, esse filo, são as planárias, que possuem vida livre, e as tênias e os esquistossomos, que são organismos parasitas, certo? E causadores também de doenças. Os nematóides, também conhecidos como vermes, esses animais diferentes dos plateumintos, não possuem corpo achatado, e sim cilíndrico, e com as extremidades afiladas. Apresentam um tubo digestório completo. São exemplos desse grupo, lombrigas e filares. Com certeza, a mãe de vocês, quando vocês eram menores, já disse: esse menino não está comendo, esse menino está com lombriga. Né? Então, a lombriga faz parte do filo nematóide. Os anelídeos, pessoal, são animais que possuem o corpo segmentado, dividido em anéis, como as minhocas, certo? São as características gerais dos anelídeos. São animais tanto aquáticos como terrestres, vivem na água e no mar, gostam de ambientes úmidos, possuem tamanho variado, pode ser ter animais de 2, 3 centímetros até mais de 10 centímetros, e possui simetria também bilateral. Falando da minhoca, pessoal, é importante ressaltar que a minhoca é muito importante, né, para o nosso solo, porque as minhocas elas produzem um humus que torna o solo, a terra, mais rica, tanto para a gente plantar como para outras características. O solo fica mais rico, certo? Os moluscos, pessoal, são animais de corpo mole, a maioria possuindo concha, como o caramujo, a ostra, certo? São as características gerais deles, também aquáticos e terrestres, gostam também de ambientes úmidos, se adaptam mais, e possuem concha, que essa concha lhes dá ao seu corpo proteção e evita a desidratação. Turma, os equinodermos são animais exclusivamente marinhos, certo? Vivem no mar, corpo com simetria pentarradial. O que é isso, professor? Vocês estão vendo a figura aí dessa estrela do mar? Ela tem 5 pontas, certo? Então a divisão dela é pentarradial. Penta quer dizer 5, dividido em 5 partes. Possui endoesqueleto calcário, endo quer dizer dentro, certo? Formado de calcário, sistema hidrovascular. Exemplos, pessoal, dos equinodermos são a estrela do mar, o ouriço do mar e a serpente do mar. Os organismos artrópodes é um filo muito diversificado, pessoal, que existem muitos grupos de animais que pertencem a esse filo. Muitas famílias, certo? Muitas ordens. Compreende animais invertebrados com corpo segmentado, membros articulados, exoesqueleto, certo? Esqueleto fora, quitinoso. Exemplos: crustáceos, como lagosta, certo, pessoal? Insetos, como borboleta e muitos, e cerca dos grupos maiores que existem, e aracnídeos, como a aranha. Vamos falar agora, turminha, sobre os vertebrados, que é um grupo também muito diversificado e complexo. São animais que apresentam esqueleto ósseo ou cartilaginoso e crânio, certo? O primeiro grupo que vocês veem aí, o grupo dos peixes, são animais aquáticos, né, pessoal? Como todo mundo sabe, tem esqueleto interno e coluna vertebral. São animais que são adaptados a viver nesse ambiente aquático. Ou seja, eles respiram por meio de brânquias, certo? Que ajudam nesse processo. E eles têm o corpo todo formado para se adaptar ao meio de água. Os anfíbios, pessoal,
que foi o primeiro grupo a se adaptar ao meio terrestre, só que eles também, alguns grupos vivem na terra, outros na água e a maioria nos dois ambientes. São animais como o sapo, a rã, a perereca, né, pessoal? A cobra cega e outros animais. Os répteis, pessoal, são animais com características, principalmente na pele, que os adaptam a ambientes mais secos, certo? A pele deles possui queratina, que diminui, certo, a perca de água para o ambiente. São animais como a cobra, o jacaré, a iguana, certo? As serpentes, que eu falei, cobras em gerais, os lagartos, certo? São animais também que possuem carapaça. Alguns, como a tartaruga, o cágado, o jabuti, ok? As aves, pessoal, é o único grupo que possui penas. Essas penas também são formadas por queratina. A maioria dos animais desse grupo voam, alguns não voam, certo? E são animais também muito importantes para a nossa natureza. Os mamíferos, pessoal, como o nome está dizendo, é o único grupo em que as fêmeas possuem glândulas mamárias. Eles amamentam seus filhotes, certo? E também são grupos que possuem pelos, uns em maior quantidade, outros em menores, mas esses pelos ajudam a proteger contra a perda de calor, também para o ambiente. Existem mamíferos aquáticos, pessoal. A baleia, né? Um mamífero aquático. Acho que a maioria de vocês já sabem, o golfinho. E também existe um mamífero voador, que é o morcego, certo? Concluindo assim o grupo dos animais vertebrados. É isso, pessoal. A aula de hoje se encerra por aqui. Espero que tenham aprendido sobre o reino das plantas e o reino dos animais. E até a próxima aula. Bons estudos!